Oi pessoal, tudo bem? A espera acabou, finalmente foi divulgado o conteúdo programático do concurso da UF e nós vamos abordar aqui nesse programa, nesse vídeo, o conteúdo programático de assistente em administração. E vamos conversar com o Igor Daltro, que é o nosso professor de Direito Administrativo da Degrau Cultural. Tudo bem, Igor? Tudo bem, Rodrigo. Vamos Prazer lá, estar aqui sempre. Como é que tá aí esse nosso edital, esse conteúdo programático daí da UF? O pessoal tomou algum susto ou tudo tranquilo dentro da normalidade? Não acredito que haja um grande susto, grandes surpresas no edital. Eu acredito que tenha sido um edital tranquilo. O grande problema desse edital, na verdade, é que os itens de direito administrativo ficaram bem esparsos, né? Na verdade, não ficou tudo anexado no mesmo ponto. Direito administrativo, não. Nós temos aqui noções básicas de administração pública com alguns conteúdos da nossa matéria, com alguns temas do direito administrativo, e depois também na parte específica de assistente em administração, com o item 1, 3, 7, 9 e 10, inerentes ao direito administrativo. Então ficou bem espaçado, né? Esse foi o grande... Não seguiu uma linha lógica, não né? Foi que uma coisa normalmente... lógica, não foi organizado, exatamente. Então, normalmente, para quem está estudando para outros concursos para direito administrativo, não precisa se assustar. É só pegar esse conteúdo programático que foi divulgado, dar uma olhadinha, olha item por item que você vai encontrar espalhado por todo o conteúdo, partes, né? Algumas partes de direito administrativo. Sim, Tem alguma coisa aqui que você pode destacar que o pessoal precisa ter um pouquinho mais de cuidado por se tratar de uma coisa multidisciplinar? Porque às vezes está para o direito administrativo, mas está ali perdido por dentro de outra disciplina? E isso pode ser cobrado também dessa forma na prova, né? A gente tem que chamar atenção para isso, né? Sim. Na verdade, a parte de noções básicas de administração pública, que fala aqui de administração, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, que isso aí é AFO, direito financeiro, né? Lá no final nós temos processo administrativo, nós temos licitações e contratos e ainda convênios. Fazendo remissão lá ao artigo 241, salvo engano, da Constituição, que fala de convênios. Essa parte aqui, por inúmeras vezes, eu já falei com alunos, presencialmente, até mesmo em instruções que a gente tem essas oportunidades no online, eu sempre chamei a atenção para um detalhe, que eles deveriam sempre consultar também os professores de administração pública, porque a abordagem sobre alguns temas pode ser um pouco diferenciada. Haja vista que justamente esses três tópicos não estão inseridos dentro de uma legislação específica de direito administrativo, mas sim como noções básicas de administração pública. Mas o que nós vemos corriqueiramente nas questões de concurso é que não há grande distinção. Eles abordam como se direito administrativo fosse ou como se administração pública no direito administrativo fosse. Sim. Enfim, há uma grande mistura sem maiores distinções. É o que nós vemos. E o que a gente está falando está logo na primeira página do conteúdo programático, dentro de noções básicas de administração pública, né? E aí a gente passando lá para a parte de conhecimentos específicos de assistente em administração, que a gente começou a falar, né? Tem o tópico 1, né, que são as normas constitucionais sobre a administração pública. Já pula lá para o tópico 3, que são as noções de direito administrativo, e por aí vai, né? Isso, exatamente. Essa distinção também aqui, esses itens que estão afastados, né? Não é 1 e 2, não seguiu aquela mesma lógica. O item 1 que fala normas constitucionais sobre a administração pública, chamando a atenção do aluno que são aqueles artigos 37 ao 41 da Constituição. Nós estamos falando aí do capítulo da administração pública, dividido em duas seções. Artigos 37 e 38 são as disposições gerais e o 39, 40 e 41 tratando dos servidores públicos. Isso é comum em todos os concursos. Mesmo que não cite de maneira específica normas constitucionais da administração pública, isso está intrínseco, está ligado diretamente, está implícito, junto à organização administrativa, junto a servidores públicos, agentes públicos, tem várias disposições da administração pública de vários temas do direito administrativo. Mas quando está assim em questões de prova, é importantíssimo que o aluno faça a leitura, principalmente do artigo 37, seus incisos e parágrafos,
e também do artigo 41, são os mais importantes, 37 e 41. Eu também acrescentaria aí o 38, que está diretamente relacionado ao tema acumulação de cargos, fala no caso do servidor sendo eleito, o que acontece com ele, de afastamento do seu cargo para cumprir o mandato eletivo. Então, para quem já está com conteúdo programático, já marca, escreve aí do lado direitinho, que na hora de estudar fica mais fácil. Depois a gente pula para lá, né, o tópico 3, que já tem aí questão de princípios da administração pública, ato administrativo, que não é nenhum bicho de 7 cabeças para quem está já acostumado para o concurso público. Nada desse edital é o grande bicho de 7 cabeças para aquele que já vem estudando direito administrativo há algum tempo. Aquele candidato que já tem um passado de estudos, que já tem uma vida pretérita estudando, ele está muito bem para essa prova, porque não tem grandes surpresas. Eu diria que se existe uma grande surpresa, a gente já vai falar dela daqui a pouco, que é a Lei de Acesso à Informação. Não é por si só uma grande surpresa, eu até arriscaria que nem sequer deve cair uma questão, mas que é de certa maneira aquilo que o aluno não costuma estudar corriqueiramente. Agora, esse item 3 ele é curioso, porque ele diz assim, noções de direito administrativo. Estrutura e princípios da administração pública, vírgula, ato administrativo. Ao você olhar isso, você tem aqui 2 pequenas linhas, né? Mas esse é um conteúdo que é enorme. Enorme. Esse é um conteúdo enorme, porque estrutura, você está basicamente falando de administração pública, do Estado gerencial. Você tem o primeiro, segundo e terceiro setor. É um raio-x completo, né? Exatamente, exatamente. O aluno tem que ter noção dessa organização administrativa. O que é desconcentração, o que é descentralização, as 4 entidades da administração pública indireta. Ainda que ele não vá se aprofundar, ele deve saber um pouco também de delegação de serviços públicos, noções básicas de terceiro setor, tudo muito superficial, porque aqui só falou estrutura. Sim. E não cobrou o tema específico. Serviços públicos, concessão e permissão, terceiro setor. Mas a noção básica o aluno deve ter, de que o Estado tem 3 setores. Sim. Além disso também, princípios da administração pública, todas as turmas, todos os estudos que eu conduzo aos alunos sempre o tema número 1 nas minhas aulas, eu prefiro sempre começar por princípios, que é dar uma noção básica das limitações genéricas que o administrador público tem. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e tantos outros que são implícitos. Depois atos administrativos, que aí não tem para onde correr da teoria. Atos administrativos é um tema somente teórico. Você não tem disposições específicas em lei sobre atos. Você tem eventual artigos de lei que servem para os estudos dos atos administrativos, mas ele é muito teórico. Beleza. Passando aí do tópico 3, vamos para o tópico 7. Isso. Regime jurídico único. E Seguridade Social do Servidor Público, que também, para quem já está mais que acostumado, por se tratar de um concurso de uma universidade federal, está aí a nossa Lei 8.112 para o pessoal, né? E quem também já está estudando para concurso público já está careca de saber, né? De trás para frente a Lei 8.112. Isso, exatamente. A gente tem aqui, recentemente, nós até atualizamos e fizemos todo um curso novo aqui sobre a Lei 8.112, né? Tá bem atualizado, foi gravado até por mim mesmo, disponível para os alunos, e muitas vezes se analisa esse termo aqui, regime jurídico único e seguridade social do servidor. Tem pessoas que ainda não fazem associação ao termo regime jurídico único ao termo estatuto, né? Sim. Que é a Lei 8.112 no âmbito federal. Aqui você basicamente vai estudar e aprender formas de provimento, ou seja, como se ocupa um cargo público, o que você como servidor tem direito. Por exemplo, em noções da administração pública, não que isso seja efetivamente direito administrativo, mas se relaciona. Ele fala aqui, ó, na noções básicas de administração pública, na 5ª linha ele cita racionalização do gasto público, diárias, passagens e ajuda de custo. Na Lei 8.112, você encontra disposições sobre diárias, sobre ajuda de custo, sobre auxílio moradia e tantas outras vantagens pecuniárias, gratificações adicionais. Nesse caso, as diárias e ajuda de custo são indenizações. Tudo isso está lá na Lei 8.112. Punições aplicáveis aos servidores, advertência, suspensão, demissão, quais são os casos que se aplica cada uma. E como o próprio item 7 fala, Seguridade Social, que começa lá para o fim da Lei 8.112, após o regime disciplinar do servidor, fala sobre a licença repouso gestante, a licença paternidade, que recentemente foi ampliada, a paternidade não são mais agora só 5 dias, teve uma ampliação por decreto, isso também está atualizado, nosso conteúdo aqui. Enfim, a parte de seguridade, falando de aposentadoria, etc.
Então tá certo. A gente está de olho aqui nessa parte de conhecimentos específicos do assistente de administração, mas outros professores, né, você vai acompanhar aqui pelos nossos vídeos, vão conversar com a gente também, porque aqui dentro tem um pouquinho de direito penal, tem um pouquinho aqui de administração. Então assim, receberemos outros professores, você que está acompanhando esse vídeo aqui, vai ficar sabendo de tudo, porque essa parte de conhecimentos específicos, eles simplesmente, né, a organizadora aqui, essa comissão organizadora do concurso, colocou tudo numa mala só. Então, exatamente, a gente aqui está destrinchando e trazendo cada professor de disciplina para poder conversar sobre os assuntos pertinentes à sua matéria. Igor, alguma consideração? Só relembrando aqui no final, o Estatuto e Regimento Geral da Universidade Federal Fluminense, né, que por ser, assim como outros concursos, o concurso da LERJ, que pede, né, o seu regime próprio, né, e outros institutos, outros órgãos, cabe ao aluno prestar bastante atenção, porque como não é usual pedir estudar esse tipo de assunto, cair com atenção nele também, porque pode ser um diferencial na pontuação do aluno, né? Que ele, eu vou deixar para lá porque não é muito importante, vou focar meus estudos no que eu já sei. É bom focar também no que você não sabe, porque pode ser a dificuldade do outro, né? De repente, você vai fazer diferença nesses tópicos aqui mais novos, né? Você, de repente, dá uma lida no estatuto, no regimento, isso pode gerar para você uma pontuação a mais e passar na frente aí de umas boas pessoas e conseguir uma classificação melhor. Com certeza. Os itens são 11, esse que você citou, e também o item até o 8, que fala da estruturação, do plano de cargos, do plano de carreiras, de ética da administração, enfim. Na verdade, são legislações que o candidato não costuma estudar. E ele tem uma tendência, inclusive, a negligenciar o estudo disso. Porque ninguém, em sã consciência, vai se preparar para um concurso, por exemplo, para vários concursos, ele não vai estudar o Estatuto e o Regimento Interno da UF. Sim. Ele não vai, porque isso vai deixar para a hora do edital. E detalhe, pode inclusive nem constar do conteúdo da própria UF. Então, é exatamente como você falou, ele deixa para o momento do edital. Quando o edital é publicado e consta, é importante sim que você estude isso. Tá certo? É de vital importância, eu diria. Porque normalmente existem algumas questões. E sim, como você apontou, costuma ser negligenciado pela maioria dos candidatos. A maioria deles erra, ou então acerta no famoso chute. No famoso chute. No famoso chute. Eu só gostaria de salientar também que nos itens 9 e 10 também é inerente ao direito administrativo, lei de acesso à informação, e o item 10 importante, improbidade administrativa. De fundamento constitucional, lá no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, que foi regulamentado posteriormente, em 1992, pela Lei 8429, a Lei de Improbidade Administrativa. Sim. Fala sobre aqueles 3 tipos de atos de improbidade, e aí o candidato também já vem naturalmente se preparando. No direito administrativo já vem estudando improbidade. É um tema que não é tão grande, não é tão extenso. Em provas de nível médio, tendem a ser letra de lei básica, é uma lei pequena, uma lei com 20 e poucos artigos. Prestando atenção, se dá bem. Se dá bem, exatamente. Então tá certo. Igor, muito obrigado, valeu pela ajuda, por ter vindo aqui conversar com a gente. Vamos torcer agora pela aprovação e classificação dos nossos alunos, né? Com certeza, com certeza. E aquilo que a gente sempre fala, gente, mais do que ser aprovado, você tem que correr atrás de uma excelente classificação. Porque aí você vem logo nas primeiras chamadas, acaba com aquele desespero, aquela ansiedade. Recebe a notícia da aprovação, e aí, quando é que eu vou ser, né, chamado? Então, além de aprovado, tenha sempre uma boa classificação, que aí acaba mais rápido, não é verdade? Com certeza. Igual na época de colégio, que a mãe falava, estuda agora, porque no 4º bimestre você já passa de ano, já vai logo para as férias, não precisa ficar de recuperação. Eu particularmente, no 4º bimestre, jogava muito futebol. Porque eu já tinha passado em tudo no 3º, graças a Deus, no 4º bimestre eu podia jogar bastante bola. Então tá certo, fica aí a dica então do professor. Meta a cara nos estudos para poder arrancar logo uma boa classificação desde o início. Pessoal, a gente se encontra por aí em mais vídeos dessa análise do conteúdo programático do concurso da UF. Um abraço.